Olá, amigos! Na história, nunca houve um país que não tenha sido invadido por exércitos estrangeiros. No entanto, pelo processo de luta, ainda existem países que escaparam da colonização. E hoje, vamos descobrir que países são esses. Por que não foram colonizados? Para ficar mais fácil de entender. Primeiro, vamos descobrir o que é um colonial. Segundo a Wikimedia, uma colônia é um território, sujeito ao domínio político direto de outro país. E esse país enviou pessoas para se estabelecer, explorar terras, recursos e pessoas, para lucro econômico. A julgar por esta definição, teremos os seguintes países, que nunca foram colonizados. O primeiro é a Etiópia. De 1890 a 1914, foi o período mais sombrio da África, quando os europeus se esforçaram para estabelecer colônias. E esse processo aconteceu muito rapidamente. Em 1914, a maior parte da África estava sob controle europeu. No entanto, apenas um país escapou da colonização e esse foi a Etiópia. De 1895 a 1896, a Etiópia derrotou a invasão italiana na Batalha de Adwa, para o espanto de toda a África e do mundo. A razão: a Etiópia é o único país capaz de derrotar uma potência europeia, pois naquela época eles também eram uma potência muito forte na África. A economia etíope é forte o suficiente para comprar as armas mais modernas da Europa e dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o povo se uniu contra o inimigo. A vitória deles foi uma vergonha para os italianos, na época. Assim, em 1935, quando o regime fascista italiano estava no seu ponto mais forte, eles invadiram a Etiópia uma segunda vez. Com as armas mais modernas, como tanques, veículos de artilharia, bombardeiros. Junto com o uso de gás mostarda, o exército italiano venceu após um ano. Desde 1936, a Etiópia está sob ocupação italiana. E então conquistou a independência em 1941. Porque a ocupação durou apenas 5 anos, juntamente com a existência do governo no exílio e as lutas pela independência. Portanto, a Etiópia não é classificada como um país colonial. Em seguida, iremos para o Japão. A partir do século XVI, os europeus partiram para conquistar a América, a África e a Ásia, para colonizar. Diante da ameaça de invasão do Ocidente, o shogunato Tokugawa do Japão respondeu, revolucionando completamente suas estruturas políticas e sociais durante a restauração Meiji, em 1868. Não apenas desenvolvendo um forte poder militar como os europeus, o Japão também se isolou, proibindo a participação, ou matando todos os convertidos ao cristianismo, trazidos pelos ocidentais. Graças a isso, o Japão se tornou uma potência poderosa naquela época. Durante a Primeira Guerra Sino-Japonesa, o Japão derrotou facilmente a dinastia Qin. Em 1905, o Japão surpreendeu novamente as potências europeias, quando derrotou a Rússia na Guerra Russo-Japonesa, de 1904 a 1905. Embora tenha sofrido derrota e tenha sido ocupado pelos Estados Unidos por 7 anos, após a Segunda Guerra Mundial. Mas ao longo da história, o Japão nunca foi colônia. O próximo país é o Nepal. O Nepal é um dos países independentes mais antigos. No século XVII, os ocidentais começaram a estabelecer colônias na Índia, mas estavam muito hesitantes em invadir o Nepal. A razão é fácil de entender. Quando virem um mapa topográfico, saberão por si mesmos qual local escolher para invadir. É um dos países com a maior elevação média, 3.265 metros acima do nível do mar. No entanto, o Nepal ainda foi invadido pelos britânicos em 1815. A razão: porque os britânicos queriam expandir a colônia a partir da Índia, para as áreas circunvizinhas. Inicialmente, eles persuadiram o Nepal a deixá-los passar pelo território para o comércio no Tibete, mas foram recusados. Quando a guerra começou, os britânicos enfrentaram muitas dificuldades, por causa do terreno montanhoso, juntamente com a bravura e a habilidade de combate dos nepaleses. Mas então, graças à mobilização de forças esmagadoras e armas mais modernas, eles derrotaram os nepaleses. Em 1816, foi assinado o Tratado de Salguli. Assim, o Nepal teve que ceder um terço de suas terras aos britânicos. Mas, em troca, eles não foram colonizados. Finalmente, chegaremos a 3 países nórdicos: Dinamarca, Noruega e Suécia. Todos estes 3 países têm um ancestral comum: os vikings, famosos por sua capacidade de saquear e invadir terras ricas para se estabelecer. Durante a Idade Média, eles ocuparam e colonizaram conjuntamente as Ilhas Britânicas, a costa da França, Finlândia, Islândia, Ilhas Faroé, Groenlândia, os estados bálticos e a Rússia.
Todos os três países são grandes potências na história, somente eles invadem outros países, mas ninguém pode invadi-los. Embora durante a Segunda Guerra Mundial, a Dinamarca tenha sido derrotada e ocupada pela Alemanha nazista por 4 anos, mas com esse curto período de tempo, os alemães não conseguiram estabelecer a Dinamarca como uma colônia. Assim, há um total de 6 países que listamos acima, que são considerados não colonizados. Se houver outros países, favor acrescentá-los nos comentários abaixo. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.